Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre interface homem-máquina. Meu nome é Alexandre Figueiredo e hoje nós iremos falar sobre avaliação de interfaces. Pois bem, o que é, avaliação? A avaliação ela não deve ser vista como uma fase única dentro do processo de design e muito menos como uma atividade a ser feita somente no final do processo, e se der tempo, ok? O ideal é que a avaliação ela deve ocorrer durante o ciclo de vida do design e seus resultados utilizados para melhorias gradativas da interface, certo? É claro que não se pode pretender efetuar extensivos testes experimentais durante todo o processo de design, mas algumas técnicas informais e analíticas devem ser utilizadas. Neste sentido, existe uma forte correlação entre avaliação e as técnicas de modelagem, ok? E construção de protótipos discutidas, pois essas técnicas garantem que o design está constantemente sob avaliação. E na maioria de modelos de desenvolvimento de interfaces usáveis, a avaliação tem um papel central. Então, resumidamente, podemos dizer que a avaliação ela tem três grandes objetivos, que é avaliar a funcionalidade do sistema, avaliar o efeito da interface junto ao usuário e identificar problemas específicos do sistema. Pois bem, a funcionalidade do sistema é importante no sentido de estar adequado aos requisitos da tarefa do usuário, ou seja, o design do sistema ele deve permitir ao usuário efetuar a tarefa pretendida e de modo mais fácil e eficiente. Adicionalmente, é preciso medir o impacto do design junto ao usuário, ou seja, avaliar sua usabilidade, ok? E isso inclui considerar aspectos tais como avaliar quão fácil é aprender a usar o sistema, a atitude do usuário com relação ao sistema, identificar áreas do design as quais sobrecarregam o usuário de alguma forma, por exemplo, exigindo que uma série de informações sejam relembradas e entre outros, certo? E o terceiro objetivo da avaliação é identificar problemas específicos com o design, ou seja, identificar aspectos do design os quais, quando usados no contexto-alvo, causam resultados inesperados ou confusão entre os usuários. Certo? Então, essa aí é a definição de avaliação. E continuando aqui, vamos falar um pouco sobre a inspeção de usabilidade. O que é isso? Certo? Define-se inspeção de usabilidade como um conjunto de métodos baseados em se ter avaliadores inspecionando ou examinando aspectos relacionados à usabilidade de uma interface de usuário. Os avaliadores eles podem ser especialistas em usabilidade, consultores de desenvolvimento de software, especialistas em um determinado padrão de interface, usuários finais e etc. Você pode ter vários tipos, ok? E diferentes métodos de inspeção têm objetivos diferentes, mas, normalmente, inspeção de usabilidade é proposta como modo de avaliar design de interfaces baseado no julgamento de avaliadores e são sustentados pela confiança depositada em seus julgamentos. Então, os métodos variam no sentido de como os julgamentos são efetuados e quais os critérios se espera que o avaliador baseie seus julgamentos. E o objetivo dela em si, a inspeção de usabilidade, ela objetiva encontrar problemas de usabilidade no design de uma interface de usuário e, com base nesses problemas, fazer recomendações no sentido de eliminar os problemas e melhorar a usabilidade do design. E existem diversos métodos, certo? Dentre eles, podemos citar a avaliação heurística, certo? Então, o que é essa avaliação heurística? É feita a inspeção da interface tendo como base uma pequena lista de heurísticas de usabilidade. A avaliação heurística é feita em um primeiro momento individualmente. Durante a sessão de avaliação, cada avaliador percorre a interface diversas vezes, inspecionando os diferentes componentes do diálogo e, ao detectar problemas, os relata associando claramente com as heurísticas de usabilidade que foram violadas. Por exemplo, quais podem ser? Diálogo simples e natural, falar na linguagem do usuário, minimizar a carga de memória do usuário, ser consistente, prover feedback. Então, tudo isso são coisas que são avaliadas no sentido da avaliação heurística, ok? O outro tipo de método que nós temos é a revisão de guidelines. Como que funciona? A interface ela é analisada no sentido de verificar
se está de acordo com a lista de guidelines de usabilidade. Geralmente, essa lista contém uma sequência de cerca de 1000, certo? O que torna o uso desse método muito raro, dando a ideia de que é exigida precisa de um revisor. A outra tipo de método que nós temos é inspeção de consistência. Bem, nesse aqui, o avaliador ele verifica a consistência dentro de uma família de interfaces quando há terminologia, cores, layout, formatos de entrada e saída e tudo mais dentro da interface. E também é avaliado o material online de treinamento e de ajuda, ok? Para verificar a consistência da interface que você está se usando, o próprio nome já diz. Outro muito usado, e um dos principais, é o percurso cognitivo. O avaliador ele simula o usuário caminhando na interface para executar tarefas típicas. Tarefas mais frequentes são o ponto inicial de análise, mas tarefas críticas, tais como, por exemplo, verificação de erro, também são percorridas, ok? Percurso cognitivo ele foi desenvolvido para interfaces que podem ser aprendidas de forma exploratória, mas também são úteis em interfaces que exigem muito treinamento, ok? Então aí é um tipo de método que é bastante abrangente, você pode usar ele em diversos casos. Outro tópico muito importante é o registro da informação. Durante o percurso é importante registrar toda a informação gerada. Para uma avaliação feita em grupo, muito comum no caso de percurso cognitivo, como eu disse antes, é recomendado que sejam usados materiais visíveis ao grupo, ok? Também é muito conveniente gravar na forma de um videotape todo o processo de avaliação, incluindo comentários dos avaliadores. Isso é fundamental, ok? Dependendo do caso. O vídeo é uma importante fonte de referência para eximir dúvidas, verificando comentários e decisões tomadas durante o processo de avaliação. O material visível ao grupo serve para registrar e resumir todas as decisões e informações chaves para o grupo. Então aí você pode ter gravado um videotape e você ter todo esse registro da informação para facilitar posteriormente na sua avaliação. Outro muito importante é o teste de usabilidade. Bem, teste com o usuário é um método fundamental de usabilidade. Desenvolvedores tradicionais resistem à ideia, dizendo que teste de usabilidade, sem dúvida alguma, é uma boa ideia, mas limitações de tempo e de recurso financeiro, por exemplo, os impedem de fazê-lo. Mas esse cenário ele está mudando muito rapidamente com as tecnologias atuais. Gerentes de desenvolvimento estão percebendo que ter agendado o teste de usabilidade é um poderoso incentivo para o término da fase de design. E a surpresa é que resultados práticos têm demonstrado que testes de usabilidade não somente têm acelerado muitos projetos, como também têm produzido uma significativa redução em seus custos. E aqui, para finalizar, designers e profissionais dentro dessa área de HM, eles procuram métodos mais rápidos e baratos de avaliação. E em substituição de testes de laboratório, que geralmente são caros e muitas vezes sem possibilidade de serem realizados por falta de condições estruturais. E em virtude dessa situação, as técnicas de avaliação denominadas métodos de inspeção de usabilidade foram propostas com a promessa de oferecer informações de usabilidade de modo mais rápido e barato que os tradicionais testes de usabilidade. Os mais populares desses métodos incluem avaliação heurística e percurso cognitivos, como eu disse anteriormente, ok? São os métodos mais famosos, E esses métodos, como cada qual com seus procedimentos próprios, provém dados que podem ser utilizados quanto testes de habilidades, não são possíveis ou em conjunção com eles, mas resultados de experimentos comparativos confirmam que, até o momento, eles não substituem os testes como usuário, ok? Então, o usuário é a peça fundamental na sua avaliação de interfaces. E existe certamente um fator econômico a considerar na adoção de métodos de inspeção, mas a relação custo-benefício precisa ser bem analisada. Por exemplo, os resultados dos métodos de inspeção eles são melhores quando os avaliadores são especialistas em avaliação. Mesmo assim, não substitui o teste de usabilidade, ok? A avaliação heurística permite uma avaliação global da interface, certo? Como eu disse anteriormente, facilitando a identificação de melhorias na interface. Ela, no caso, foi a mais eficaz na detecção de erros e principalmente na identificação da maioria de erros sérios.
A de usabilidade, o teste de usabilidade, é o mais eficaz em detectar erros, porém, ele é o mais caro. O custo de um teste de usabilidade é da ordem de 50 vezes o custo dos métodos de expensão. Então, assim, é algo que pode fugir, certo, do seu custo-benefício. E todos os problemas sérios são encontrados, mas perde na detecção de consistência, né, no caso do teste de usabilidade. E por último, né, o percurso cognitivo falha em identificar problemas gerais e recorrentemente, pois observa detalhes menores diretamente ligados à execução de uma tarefa. Mas foi o que apresentou melhores resultados quando utilizado por não especialistas em usabilidade, mas desenvolvedores de software. Então, aí quando nós tratamos de avaliação, tem que ser observado todo o processo, ok? E você tem que analisar o seu caso para ver que tipo de teste você deve usar, que tipo de método de avaliação você deve usar, pois é algo muito complexo e de extrema importância para avaliar o seu projeto, certo? Então, todos esses quesitos devem ser levados à mesa e analisados por todo o seu grupo, por toda a sua equipe. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.